Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nesta noite nós vamos começar a gravar mais uma série para nosso canal, né? Falando aqui no livro de Joel. Neste dia eu estava vendo uma pregadora e ela falando sobre a vinda de Jesus. E nós temos que estar muito atentos aos sinais. Nós temos que estar muito atentos às coisas que estão nos acontecendo, né? Aqui no capítulo 1 do livro de Joel, diz assim: a praga dos gafanhotos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, a palavra veio, né, da parte do Senhor para o profeta Joel. E que palavra foi essa? Aí o Senhor começa dizendo assim: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Isso aconteceu nos vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração, e vossos filhos, e seus filhos e os filhos destes a outra geração. Quer dizer, vai contando de uma geração para outra, aos vossos filhos, aos vossos netos, aos filhos dos netos, né? E assim sucessivamente. O Senhor está dizendo. O que eu gosto de chamar atenção para aqui, que é o Senhor que está dizendo, né? E aí o Senhor dá agora uma declaração que é bom que as pessoas prestem atenção. Eu tenho dito lá na obra, né, qual nós estamos começando, sempre do que Deus tem falado. E o que foi que Deus falou? O Senhor diz assim: o que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Alguns, isso se chama devoradores. Maldições de devorador, destruidor. O que um deixou, o outro foi comendo, foi destruindo. Situações nas nossas vidas hoje, que são situações sucessivas. A lâmpada queimou, a geladeira queimou, o liquidificador queimou, o ferro queimou, não sei se vocês já viveram situações na casa de vocês assim. Então, essa sorte de demônio entrou, né, ali para destruir tudo aquilo que aquele povo de Israel tinha. E aí o Senhor diz no versículo 5: despertai-vos, porque vós estão bêbados, e chorai e gemei todos os que bebeis vinho, porque tirado é da vossa boca. Então o Senhor está dizendo: despertai, vocês que estão bêbados e embriagados, chorando porque tirou o vinho da vossa boca. Chore pela situação que vocês estão vivendo. A situação de destruição, de miséria que eu permiti por causa da maldição. Eu permiti a maldição por causa das rebeldias que vocês estão cometendo. Aí o Senhor diz assim, quer ver? Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Quer dizer, subiu para a terra que o Senhor tinha dado ao povo de Israel. E esse povo que subiu, que não era do povo de Israel, que não estava ali cumprindo com a vontade de Deus, contaminou todo o povo. Então, por causa dessa contaminação, o Senhor permitiu maldições para o povo de Israel voltar para ele. Como nós vivemos, às vezes, estamos bem diante do Senhor, deixamos de servir bem ao Senhor, começamos a trazer coisinhas, e daqui a pouco a gente está todo contaminado. E aí o Senhor não se agrada. E quando o Senhor não se agrada, o que é que vai acontecer? Dor, aflição, doença, percas, situações terríveis. Fez a minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade.
Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. E os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A colheita do campo pereceu, acabou. Ó, se exterminou. E aí o Senhor está mandando eles chorarem, eles clamarem, eles orarem. O tempo todo o Senhor está mandando que aquele povo ore, busque. Se nós estamos vivendo hoje um tempo de luta, um tempo de aflição, um tempo de desespero, um tempo onde a situação está difícil, o que é que nós temos que fazer? Gemer, clamar. Está faltando as coisas na sua casa, o que é que você tem que fazer? Gemer, clamar. Se queixar do governo, não vai resolver. Blasfemar, murmurar, reclamar, não vai resolver. A vide se secou, a figueira murchou, e também a romeira, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E já não há alegria entre quem? Os filhos dos homens. O que é que nós vamos ter que fazer? Buscar ter alegria no Senhor. Nós temos que chorar diante do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor para que Ele retire de nós as situações que Ele liberou contra nós. O único que pode impedir esse tipo de situação é o Senhor Deus. Agora, como é que Deus impede? É um trocadilho. Dízimo e oferta. Dízimo e oferta. Muitas pessoas que não entregam dízimo, muitas pessoas que não ofertam, muitas pessoas que não têm comprometimento com Deus, com a sua vida financeira, mas querem que Deus seja fiel para eles. Querem que Deus traga existência para a vida deles aquilo que eles não... Se eu não dou, se eu tenho um funcionário e eu não pago corretamente ao meu funcionário, ele vai ser fiel à minha empresa? Se eu fiz um negócio, né, como dizia antigamente, como alguns trabalhadores trabalhavam de comum acordo com o dono da fazenda. O dono da fazenda entregava a fazenda na mão da pessoa e, no caso, dava a terra com a casa e a pessoa ia produzir na terra. O que a pessoa produzisse era dividido entre ele e o dono da fazenda. Tem pessoas que produziu tanto que terminou comprando a fazenda de tão próspero que ficou. Por quê? Porque não tinha preguiça de trabalhar. Então, quando alguém recebe uma fazenda de beneficiamento, a palavra é essa que eu queria lembrar. Beneficiamento, quando a pessoa trabalha de beneficiamento, ele trabalha dentro do imóvel da pessoa e divide com a pessoa o ganho. É o que o Senhor faz com a gente. Só que muitas das vezes aquela pessoa que recebeu a terra para trabalhar produziu muito, mas na hora de prestar conta, ele tirou 100 arrobas, mas ele não deu 50 para o dono da terra, ele só deu 30 e ficou com 70. E aí, para ele justificar para o dono da terra, ele diz que perdeu, que roubaram, que isso, que aquilo. O dono da terra sabe perfeitamente o que aquela terra pode produzir. E aí ele engana a primeira, engana a segunda, e o dono da terra está só observando ele e dizendo: eu quero ver até onde ele vai. E chega um dia que o dono da terra diz assim: olha, a terra é minha, eu te chamei porque você estava precisando, eu tentei negociar com você para o seu bem, você não quis. Então, a partir de hoje, desocupa a minha terra, tira a tua família de dentro da minha casa e vai procurar para onde ir. Quantas pessoas ficaram falidas? Quantas pessoas ficou de dama em del? Quantas pessoas saíram da lavoura, veio para o sul, né? Veio para São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares. Por quê? Porque perdeu a terra. Era uma terra de beneficiamento. Aí vocês podem me perguntar: mas missionário, você quer chegar aonde? Eu quero chegar que Deus não é diferente com a gente. Jesus não é diferente, Ele nos dá um emprego. Ele nos dá a condição de trabalhar. E o que é que a gente faz com essa terra? Essa terra é um beneficiamento. Esse emprego foi um beneficiamento que o Senhor fez. E ao invés da gente entregar o dízimo, entregar a oferta, ser fiel,
à obra, ser fiel aos líderes, ser fiel à nossa família, levar a nossa família para um passeio, fazer verdadeiramente o que a gente precisa ser feito, o que a gente faz? Esconde, maltrata, humilha. Eu estou falando para líderes, crentes. Quantos crentes, pastores, quantos evangelistas, quantos diáconos, obreiros têm suas famílias e não levam num passeio, não tem uma diversão, não tem um lazer, não tem um prazer. E aí depois culpa Deus. Ah, porque eu tenho que tomar conta da obra, porque eu tenho que tomar conta da obra, porque eu tenho que tomar conta. Aí eu acho que você olha de lá assim. Entendi. Entreguei a terra para ele cuidar. Entreguei o trabalho dele para ele cuidar. Dei a ele uma profissão para ele cuidar. A igreja não é cabide de emprego. A igreja é para cuidar da ovelha. Agora o obreiro é digno do sol do seu rosto. Lá na frente, lá para frente, quando você estiver verdadeiramente afiado na obra, trabalhando só na obra, cuidando só da obra, o próprio Deus vai cuidar do seu sustento pelas ovelhas. Não é eu me desempregar e viver do suor da ovelha quando a ovelha, coitadinha, ainda é recém-nascida, ainda é novinha, não tem condições para isso. Então, quando Deus está falando aqui com Joel, quando Deus está trazendo sobre Joel isso, é para que o povo entendesse por que estava vivendo aquilo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus está voltando para buscar um povo consciente do que está vivendo. E Jesus está voltando para buscar um povo que está se arrependendo dos seus pecados, que está se humilhando diante dele. Humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e ele no seu tempo vos exaltará. Se nós nos humilharmos, perdoar os pecados de quem tem cometido contra a gente, liberar o perdão para as pessoas, né? Buscar perdoar as pessoas. Se nós verdadeiramente confessar o nosso pecado, consertar as nossas veredas, olhar, vigiar e depois orar, com certeza Deus vai trazer para nós o que nós precisamos. No versículo 13, que vai ser no próximo vídeo, está escrito a chamada ao arrependimento. Versículo 13 do capítulo 1 de Joel. Amém? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.